Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam, espero que fiquem depois desse vídeo. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre todos os filmes que eu assisti no mês de abril de 2025. Estamos aí quase no final do ano e eu ainda estou falando sobre os filmes que eu assisti no começo. Sim, porque não consegui gravar para vocês antes, tá bom? Mas o importante é eu estar deixando aqui claro e registrado os filmes que eu assisti, sobre o que eu achei desses filmes, minhas opiniões, e para quem sabe ser uma indicação para vocês e para ser um registro para mim. Eu vou falar apenas dos filmes que eu assisti em abril, gente, porque foram muitos, tá? Abril foi o mês, assim, que eu mais assisti disparado. E é por isso que eu vou fazer separado, porque senão eu acho que vai ficar muito grande o vídeo. Mas depois eu posso fazer um falando sobre os filmes assistidos em maio, junho e julho. E assim por diante, tá bom? Espero que vocês gostem. Vamos começar, porque tem bastante filme. Vou falando aqui em ordem que eu fui assistindo, ok? E o primeiro foi lá em abril, chamado Cantando na Chuva, que eu dei 4 estrelas. Esse filme é um dos maiores clássicos de Hollywood, lançado em 1952. E a história se passa na Hollywood de 1920 ali, mais ou menos, na época que houve uma transição do cinema mudo para o cinema falado. Então eles descobriram que eles conseguiriam fazer filmes com vozes. Nos filmes ali da época, existia um astro chamado Don Lockwood e ele tinha ali uma parceira que todo mundo acreditava que eles viviam um grande amor proibido por trás das câmeras, coisas assim, que era a Lisa. A verdade, gente, é que essa Lisa, ela é bem chata e o Don não gosta nem um pouco dela. E a Lisa, ela tem uma voz muito estridente e horrível. Então, quando eles precisam começar a falar e cantar nos filmes, isso vai ser um choque pra Lisa, porque e agora o que ela vai fazer? Já que a voz dela não é nem um pouco bonita e atraente. Enquanto isso, a gente conhece uma outra garota, que é a Kate, ou Cat, alguma coisa assim. E ela é linda, o Dom vai se apaixonar por ela loucamente, além dela ter uma voz muito bonita. Ela sonha em ser atriz e ela é muito, muito talentosa mesmo, sabe? E o Dom, como eu falei, vai se apaixonar ali por ela. Para salvar a produção do estúdio do Dom e da Lisa, a Kate vai topar emprestar a voz dela pra Lisa. Então a Lisa iria ali dublar as cenas e a voz real que vai aparecer seria a da Kate, enfim, não sei, não lembro como que fala. Ai, gente, eu tô falando Lisa, o nome dela é Lina. Lina, pelo amor de Deus. Hoje eu tô boa pra nome, hein? Lina, tá bom? Não Lisa. E aí nós vamos ver o desenrolar dessa história. É uma comédia romântica, gente, muito gostosinha de assistir, de verdade. Os filmes da Hollywood ali, né, de 1950, eles possuem muita dança, muita música, muito sapateado. Não é só o filme em si, né? No meio da história, nós temos esses outros artefatos. Eu até fico pensando, né, que os atores, as atrizes, eles realmente precisavam ser da arte, não adiantava só atuar. E bem, né, eles precisavam ser bonitos, eles precisavam dançar, eles precisavam cantar, eles precisavam saber muitas coisas. E aqui, gente, nesse filme nós temos cenas, assim, icônicas de dança, cenas icônicas que são lembradas, marcadas e copiadas até hoje no cinema. Como, por exemplo, a cena do Gene Kelly, que é o ator do Don Lockwood, onde ele está ali cantando e dançando na chuva, sabe? Aí tem uma cena dele rodopiando e não sei o que, não sei o que. E essa cena se tornou, assim, um símbolo de alegria, um símbolo, assim, pro cinema, né? E até hoje a gente vê muitas cenas feitas na chuva. Cenas dramáticas, cenas de alegria, enfim, muitas cenas feitas na chuva. E é realmente uma cena muito incrível. Teve mais cenas que eu fiquei me perguntando como eles fizeram. Porque, mano, 1950, não tínhamos muitos recursos ainda, né? Hoje em dia essas cenas seriam facilmente feitas, mas naquela época eu fiquei me pensando como que foram feitas, sabe? Um negócio de ilusão e umas câmeras voando assim, filmando de cima. Eu fiquei tipo, gente, eu nem sabia que era possível em 1950 fazer umas coisas assim, hein? Fiquei impactada de verdade. Além de eu ter achado muito interessante o filme falar justamente sobre uma época real que aconteceu ali em Hollywood, que foi a transição do cinema mudo pro cinema falado. Eu gosto muito do caos que é os filmes antigos, sabe? Tipo, como eu falei, do nada é dança, do nada é canto, do nada é não sei o quê. E, enfim, eu acho uma loucura e eu gosto muito, de verdade. Eu também sou um pouco suspeita a falar, visto que eu gosto muito de coisas antigas. Então, estar neste universo, estar nesta época é encantador pra mim. Uma coisa que eu fiquei pensando muito enquanto eu tava assistindo o filme é que todos os atores, ou pelo menos a grande maioria, estão mortos, sabe? E eu fiquei pensando, porque, tipo, a gente vê eles ali todos cheios de vida, dançando, cantando, atuando, e hoje eles não existem mais. E a morte é uma coisa que sempre me pega, sabe? Enfim, por isso que eu não gosto também de assistir muitos filmes antigos, porque senão eu entro em declínio, assim, de ficar pensando nessas coisas. Mas eu gostei muito de assistir Cantando na Chuva e eu indico muito pra vocês. Depois eu assisti A Fantástica Fábrica de Chocolate de 1971, que eu nunca tinha assistido essa versão.
E é basicamente a mesma história. Nós vamos acompanhar o Charlie, que é um menino muito pobre, que vive ali numa casinha com uma família muito humilde. E um certo dia, ele vai encontrar um bilhete premiado, ou também chamado bilhete dourado, num chocolate do William Wonka. E esse bilhete vai dar acesso para o Charlie ir até a fantástica fábrica de chocolate do William Wonka. Que é, assim, uma fábrica rodeada de mistério, rodeada, assim, de muitas perguntas, porque ninguém sabe direito como é lá dentro, como eles fazem os chocolates que eles fazem, as coisas mágicas que eles fazem, nem mesmo sabem direito sobre o William Wonka. Então, o Charlie vai poder, junto com outras 4 crianças, entrarem dentro da Fantástica Fábrica do William Wonka. É um filme que você vê, assim, foi bem meio que armador, as máquinas, as coisas, mas é muito gostoso de assistir. E lembrando que é um filme de 1971, né? Conforme as crianças elas vão avançando e conhecendo as áreas da fábrica, muitas delas vão ser teimosas, vão deixar-se levar pela gula, pela desobediência. É algo terrível vai acontecendo com cada uma dessas crianças. Então é uma que fica presa, é outra que vai pra não sei onde, é outra que diminui. Loucura, né? E vai mostrar ali pra gente o quê? Que um mau comportamento tem uma consequência ruim. No fim, a única criança que não tem uma consequência ruim, pelo contrário, tem uma consequência muito boa, é o Charlie, que é um menino humilde, é um menino bom, obediente. Então eu acho que esse filme, ele vem assim pra nos dar realmente uma lição de caráter, sabe? É um filme que eu acho muito interessante as crianças assistirem desde cedo, porque realmente pode ensinar pra elas, sabe? Sobre comportamentos, sobre consequências e sobre quem nós devemos ser. Nós devemos ser a criança birrenta, a criança malcriada, ou nós devemos ser a criança bondosa, a criança humilde, a criança com coração puro. Falando agora especificamente desse filme, eu amo as teorias que rodeiam ele, sabe? Porque aqui tem muita coisa que não fica 100% certa. Tipo, a gente não vê as crianças saindo da fábrica e a gente pensa, será que elas morreram? O William Wonka, que também é uma criatura, assim, muito esquisita, muito estranha. A gente fica pensando, esse homem, ele é maluco? Ele é são? O que esse homem queria com esse experimento, realmente, né? Que ele fez com essas crianças? Será que cada criança foi escolhida por ele? Ou realmente foi um sorteio? Enfim, muitas teorias, muitas coisas que rodeiam esse filme. E eu amo demais. Inclusive, talvez eu até traga aqui algumas teorias, porque eu sou fascinada nisso. Gosto muito dos Umpa-Lumpas desse filme. Acho que, inclusive, eu prefiro. Eles são muito icônicos, laranjinhas e tal. E a música, gente, deles, eu amo também, icônica. Depois eu assisti O Palhaço. Eu dei 5 estrelas. É um filme brasileiro, dirigido pelo Selton Mello. Dirigido e atuado, viu? Pelo nosso divo. Aqui nós vamos acompanhar o Benjamin. E ele vai ser o palhaço Pangaré, ali do circo dele, do pai dele. O pai dele é o Valdemir e ele faz o palhaço Puro Sangue. E aí eles vão estar, né, aí viajando pelo Brasil, fazendo seus shows e tudo mais. O nome do circo ali é Esperança. E a gente vai ver a figura do Benjamin, que é, como eu falei, o palhaço. Ele faz todo mundo rir, porém ele está passando por um momento muito complicado da vida dele, de crise existencial, de se achar no mundo, encontrar o seu propósito. Ele tá, assim, se sentindo realmente perdido, sem saber qual é a sua identidade. E ele começa a questionar qual é a sua função real, assim, aqui nesse mundo, sabe? Nós vamos acompanhando, então, o Benjamin tentando descobrir quem ele é de verdade, enquanto ele passa por diversas situações, algumas meio engraçadas, cômicasinhas, outras muito tristes, que nos faz ficar pensando ali. Tem muitas cenas, assim, gente, que é poesia pura, sabe? É arte, é, tipo, encantador assistir esse filme. O Palhaço é um filme delicado, emocionante, que nos faz refletir sobre pertencimento, sonho e busca por sentido na vida, sabe? Tem uma frase nesse filme que, assim, eu vou falar aqui pra vocês e vocês tirem suas próprias conclusões, ok? Nessa vida, devemos fazer o que sabemos fazer. O gato bebe leite, o rato come queijo e eu sou palhaço. Quando você assiste o filme, essa frase ela é muito mais impactante e tem muito mais significado, mas é simplesmente perfeito esse filme. Eu assisti ele no momento em que eu realmente estava precisando muito, porque eu estava passando por muitas dúvidas da minha vida, do meu propósito. E até hoje eu tenho muitas dúvidas sobre o que fazer, quem quero ser neste mundo. Mas nessa época estava muito forte. E eu peguei pra assistir sem saber do que falava. E foi uma coisa assim de Deus, sabe? Foi perfeito. Eu precisava desse filme naquele momento, porque eu me senti aconchegada por ele. Eu senti que eu deitei assim no colo desse filme. E relaxei. Enfim, foi muito especial
ter assistido esse filme e eu quero reassistir ele muitas e muitas vezes ainda na minha vida. Ainda não reassisti nenhuma vez, mas acho que todo ano eu vou pegar esse filme pra assistir em algum momento da minha vida. É muito lindo ver toda essa caminhada do Benjamin até ele se reencontrar, né? Até ele entender qual é a história dele aqui, qual é o caminho dele. Depois eu assisti um filme não muito bom, o pior da lista até agora, que se chama O Amante da Rainha. Eu dei 3 estrelas pra esse filme. Ele é basicamente um romance de época baseado em fatos reais. É um drama histórico dinamarquês e a história se passa ali no século XVIII, onde nós vamos acompanhar a vida da rainha Caroline, que vai se casar ali com o rei Christian VII. E, gente, o Christian, ele é meio excêntrico. Ele teve alguma coisa, não sei se bipolaridade, não lembro agora, mas alguma doença assim, sabe? E aí, em um certo momento, vai chegar ali no castelo um médico da corte chamado Struensee, alguma coisa assim. Struensee, não sei como falar. Esse médico vai ganhar muita confiança do rei e vai tentar ajudar ele ali a melhorar um pouco mais psicologicamente. Só que nisso ele também vai se apaixonar pela rainha e vai ser recíproco. Então os dois vão começar a viver um amor proibido. O Struensee, juntamente com a rainha, eles têm ideias progressistas. E ele vai tentar manipular ali o rei a criar coisas e implantar ali uma reforma progressista, o que vai despertar a esperança do povo. Porém, a parte da nobreza e da igreja não vai apoiar nem um pouco essa ideia. E aí eles vão começar a pegar raiva do médico, porque eles começam a desconfiar que quem tá colocando coisas na cabeça do rei é esse médico. E realmente era. A gente vai ter muito sobre política, sobre a época ali, né, em que se passa a história. E eu acho que a história da Dinamarca não é uma coisa que a gente vê muito, que a gente estuda muito na escola, né? E aí com esse filme eu fui dar uma pesquisada, fui tentar saber um pouco mais e tal. Então isso eu acho muito interessante quando um filme traz histórias que não são tão faladas, não são tão vistas, porque nos abre essa porta pra estudar e pra procurar saber. Mas eu não sei porque eu não gostei tanto assim desse filme, sabe? Não foi dos meus preferidos e não ficou dentro do meu coração. Foi interessante. Depois eu assisti A Hora do Vampiro, a adaptação de 2024 do livro do Stephen King, esse aqui, ó, Salem. Hoje em dia, né, é conhecido como Salem, mas antigamente também possuía o nome da adaptação, que é A Hora do Vampiro. Aqui nós vamos acompanhar a história do Ben, que é um escritor. Ele nasceu ali, na cidadezinha de Jerusalém Lot. Porém, por coisas da vida, ele acabou se mudando. Mas ele tá passando por um momento de dificuldade ali e bloqueio criativo e tudo mais. Então ele decide que é hora dele retornar para sua cidadezinha natal, a fim de enfrentar alguns fantasmas do seu passado. E ele tá com o desejo de escrever sobre a mansão Master. É a típica mansão assombrada de filmezinhos assim de terror, sabe? Teve coisas que aconteceram na vida real nessa mansão e por conta disso ela virou essa imagem de uma casa mal assombrada, de algo terrível. Na mesma época que o Ben chega na cidade, também chegam 2 outros caras novos, empreendedores ali, que vão abrir uma lojinha na cidade, mas também vão se mudar para a Mansão Master. E aí, nessa época, vai começar a acontecer alguns desaparecimentos. As pessoas vão começar a sumir, assim, e aí algumas vão começar a aparecer meio estranhas, pálidas. Como o próprio título tá falando que nós vamos acompanhar um filme de vampiros, eu acredito que não é spoiler falar aqui pra vocês que essas pessoas que estão voltando à vida, elas são vampiros. E o Ben, juntamente com algumas outras pessoas, vão descobrir isso. E eles vão começar a lutar contra essa onda vampirística que tá aterrorizando a cidadezinha de Jerusalém Lot. E aí nós temos um padre, nós temos criança, nós temos o par romântico do Ben. Esse filme, ele vai misturar ali um terror antigo, sabe? Aquele clima de horror clássico, que eu acho que combina muito com as histórias do King, afinal de contas, ele escreveu Salem quando ele era muito jovem, lá em 1900 e pouquinho, porque o Sr. King já tá bem velhinho. Eu amo muito King, gente. Além de trazer de volta, né, essa questão de filmes de vampiro, né, que a gente não vê há um tempo já. Enfim, eu gostei muito desse filme de verdade, embora ele tenha recebido bastante críticas negativas, eu gosto. Óbvio, não é um filme maravilhoso, 1000 estrelas, não sei o quê, mas eu gostei da adaptação, eu achei ela fiel e eu gostei do ar dela também, sabe, da atmosfera e tal. E eu gosto muito do livro também, fica uma indicação já de livro pra vocês. Só pra ser mais preciso, eu vi aqui, eu não dei exatamente 4 estrelas redondinho pra esse filme, tá, gente? Eu dei 3.8, porque realmente não chega a ser uns 3,5, mas também não chega a ser 4 estrelas. Então eu acho que 3.8 é uma nota perfeita realmente pra ele.
Eu fiquei sabendo que foi cortada 1 hora desse filme, gente. Tipo, 1 hora é muita coisa, dá pra desenvolver muita coisa, né? E eles cortaram. E mesmo assim o filme é muito longo. Então eu acho que deveriam ter feito uma série. Porque eu achei que ficou muitas coisas mal trabalhadas, muitas coisas que foram feitas de forma corrida e que eu acredito que tenham sido trabalhadas na 1 hora que foram cortadas. Então eu queria muito que, ao invés de filme, tivesse sido lançado como série na Prime Video, porque assim a gente teria uma história realmente muito boa, muito perfeita, e eu super veria essa série, sabe? Porque eu gostei muito do filme. Enfim, é uma tristeza aí, né, que acontece. Depois eu assisti Carandiru, eu dei 4 estrelas. Também é um filme brasileiro. Eu vi muitos filmes brasileiros, tá, gente, nesse trimestre. Ele é dirigido pelo Heitor e foi lançado lá em 2003. Também é um filme baseado numa história real que aconteceu aqui no nosso Brasilzão, lá na prisão Carandiru. Inclusive, gente, eu tenho um tio que ele tava preso no Carandiru. Vocês acreditam? Na época que tudo isso aconteceu. Na verdade, eu não lembro se ele tava no dia em que aconteceu, tudo que aconteceu no Carandiru, ou se ele tinha saído de lá um dia antes. Enfim, foi alguma história assim, depois eu confiro com a minha avó. Esse filme é baseado no livro Estação Carandiru, publicado pelo médico Drauzio Varela, e ele vai mostrar toda a rotina, como que as coisas eram lá na Estação Carandiru, um dos maiores presídios da América Latina, tá bom? Que inclusive nasceu ali, né, gente, com uma ideia muito interessante, com uma proposta muito interessante para como deveria ser os presídios aqui na América Latina, porém, no final não deu certo, também foi corrompido e a ideia foi deixada de lado. Enfim, pesquisem aí se vocês quiserem saber mais. Eu também tenho muita coisa pra falar sobre esse filme, eu também queria fazer um vídeo só sobre ele, porque são muitas coisas que dá pra gente adentrar falando sobre esse filme, sabe? Mas aqui eu vou me concentrar no básico. Nós vamos acompanhar a história do Drauzio, que oferece atendimento voluntário na cadeia. Por meio das consultas que ele tem com os presos, eles vão conversando, e aí ele pergunta, tipo, por que você tá aqui? E aí tem aí essa troca, né? E a gente vai descobrindo por que cada pessoa parou ali no Carandiru, o que elas fizeram para serem presas, né? Tipo, o que elas fazem dentro da cadeia e tudo mais. E nós vamos ter, gente, história de tudo quanto é jeito, tá? É história de amor, é história de vingança, é história de roubo, é história de mulher que vai atrás do homem, que não sei o quê. Gente, loucura, tá? Carandiru poderia ser um filme bem dramático, pela carga que ele carrega. Ele poderia trazer reflexões de uma forma muito mais enfática sobre o sistema carcerário aqui no Brasil, porém ele traz de uma forma muito vida real. Nós vamos ver aqui como é e era a violência dentro da prisão, sabe? Tanto com policiais e presos, quanto com presos e presos. No Carandiru, os presos eles andavam livremente, então tinha muita morte, muita violência, muita AIDS, tanto que o Drauzio foi pra lá pra tentar dar uma amenizada nisso e tal. As histórias que nos apresentaram, que eu falei, né, da vida dos pessoal ali, foram contadas da forma que eles mesmos contariam, né? E eu acho que é porque realmente foi o Drauzio que escreveu. Ele deve ter sido muito fiel, né? Porque todo mundo é inocente, sabe? Nenhum deles foi culpado, nenhum deles estão dentro da cadeia porque realmente mereciam. Sempre teve, um porquê, sabe? Como eu falei, ou foi por causa de mulher, ou foi por causa de vingança, ou foi porque o cara merecia morrer, ou foi porque eu precisava vender aquela droga pra sobreviver. Enfim, tudo teve um porquê e todos eles falam, tipo, eu sou inocente, sabe? Ou algo assim. Tipo, não, eles não falam realmente eu sou inocente, mas é como se eles contam a história e parece... Você fica pensando, nossa, tadinhos, né? Foram presos, tipo, fizeram o que fizeram pra sobreviver. Tem um personagem, inclusive, que ele fala, né? Aqui ninguém é culpado, doutor. E é realmente isso, sabe? Conforme a gente vai vendo eles contando as histórias deles. Parece que ninguém é culpado por estar ali. E aí a gente vai acompanhando assim, dia após dia, história após história, tá tudo normalzinho ali. Quando de repente, bum, acontece o fatídico dia do massacre. E aí, a hora do massacre, ele tem vários pontos de vista. Tem gente que fala que foi de um jeito, tem pessoas que falam que foi de outro, a polícia fala que foi de X forma, presos falam que foi de Y. Enfim, a cada um pesquisa e tira suas próprias conclusões. E eu não vou tomar partido, né? Eu acho muito forte quando alguém fala, tipo, bem feito, deveria ter acontecido mesmo isso. Eu acho muito forte porque são pessoas, né? E tinha tudo quanto é tipo de pessoas. E, enfim, acho que ninguém aqui é juiz, né, pra decidir certas coisas, mas de qualquer forma eu chorei muito no final do filme e fiquei muito pensativa sobre tudo, principalmente porque é uma história, como eu falei, baseada em fatos reais. E tem coisas que são muito mais complexas, sabe? Eu acho que a gente tem que rever todo o sistema da sociedade pra julgar realmente alguém.
E vendo os comentários de vídeos, assim, né, que eu fui assistir depois, dá pra perceber, né, que todos nós temos um lado muito horrível dentro da gente. Um lado que deseja mal ao próximo, que não se importa. Enfim, né, mais do que retratar a prisão e como funcionava, a violência ou a superlotação que estava tendo ali, enfim, e as tensões e brigas entre os presos, Carandiru vem para ser uma obra que retrata a humanidade por trás das grades. E nos faz refletir sobre injustiça, desigualdade e tantas outras coisas. Depois veio mais um filme brasileiro, agora chamado Ó Paió. Ele é simplesmente incrível. Quero muito pegar o 2 pra assistir, ainda não fiz isso. Aqui nós vamos ter como personagem principal o Lázaro Ramos. Inclusive, gente, perfeito, maravilhoso, né? Nada a falar sobre isso. A história se passa ali em Salvador, durante a época de carnaval. Coisa mais brasileira que essa, impossível. E nós vamos acompanhar o Rock, feito ali pelo Lázaro Ramos, e os seus vizinhos, num cortiço. Então nós vamos acompanhar as confusões que acontecem ali, as alegrias, as tristezas, os problemas, enfim, diversas situações no dia a dia dessas pessoas. Tudo isso em meio a muita música, muito humor e também muita crítica social, tá? Porque é um filme que faz muitas críticas sociais. A gente só tem que parar assim e pensar realmente no que o filme tá querendo nos dizer sobre a vida. É retratado muitos temas importantes aqui de forma leve e descontraída. Às vezes pode passar despercebido, mas eu acho que é muito importante a gente realmente refletir sobre tudo que nos é apresentado. Como, por exemplo, preconceito, desigualdade e até mesmo, gente, convivência comunitária, porque esses vizinhos, essas pessoas, elas meio que moram tudo em um prédio só, sabe? Enfim, tem várias brigas, várias coisas malucas, assim. Eu amo muito as músicas desse filme, tá? A voz do Lázaro Ramos, meu Deus, gente, que voz, né? Que voz. É um filme realmente, assim, cheio de cor, cheio de alegria. Porém, como eu falei, com esse fundo muito reflexivo e pesado. Mesmo em meio às dificuldades que esse pessoal desse cortiço está passando, eles têm em comum o amor pelo carnaval. Menos a síndica do prédio, que todos eles têm também em comum o ódio por ela. Eles não gostam dela, mas também não odeiam, não, sabe? Mas é porque, gente, ela é uma crente chata. E uma crente não tão crente assim, sabe? É só a crente que se diz crente. Ela vai se incomodar muito com o carnaval, né? Afinal de contas. Vai se incomodar ali com as pessoas que moram no prédio dela e estão animados pra comemorar o carnaval. É um filme que mostra também a vida como ela é, sabe? São coisas cotidianas, são coisas da vida acontecendo aqui nesse filme. Tem uma cena, gente, aqui que é memorável, né? Que eu acho que quando fala de Ó Paiô, todo mundo lembra, que é a cena do Boca e do Rock, que mostra, assim, claramente o racismo, que mostra claramente ideias preconceituosas e totalmente horríveis, sabe? E assim, gente, é um diálogo de chorar. Eu juro pra vocês, eu choro quase toda vez que eu vejo, sabe? E ainda mais por saber que o Lázaro Ramos, ele fala o que ele fala ali na cena, que é preto não tem boca, preto não tem isso, preto não tem aquilo. E é assim de improviso, não era pra ele falar aquilo, porém ele tava lendo um livro que agora eu não vou lembrar qual é, e tem algo parecido com isso, enfim, e aí ele cita ali. E, gente, é impactante. Nossa, é muito impactante. A cena final desse filme também, meu Deus, eu chorei tanto, 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 e me fez refletir tanto, 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 tanto. Eu não vou falar aqui porque senão é spoiler, mas é tipo uma mistura de tristeza e felicidade na cena mesmo, sabe? Tipo, a gente vai vendo, por um lado, pessoas muito felizes e por outro, pessoas muito tristes, e isso nos faz ver a dualidade da vida. Enquanto, em um lado, uma pessoa tá chorando, no outro, uma pessoa tá feliz, e às vezes tá do lado uma da outra, sabe? Ai, gente, meu Deus, esse filme é perfeito, também queria fazer um vídeo só pra falar sobre ele, porque são tantas coisas. E curiosidade, tá? Ó Paió é a abreviação pra, tipo, olha pra isso, olha, sabe? Então, tipo, ó Paió. É uma frase icônica no filme. Ó Paió, tipo, olha isso aqui. Depois assisti o Enfermeiro da Noite, que eu também não sei se eu dou 3,5 estrelas, 3,8, mas fica por mais ou menos essa média. Também é um suspense baseado em fatos reais. E nós vamos acompanhar a Amy, que é uma enfermeira muito dedicada aos seus pacientes, que luta ali pra equilibrar o trabalho e a vida pessoal. Então ela tem uma filhinha ali, ela tem que dar toda a atenção e suporte para essa filha, mas ao mesmo tempo ela também tem o trabalho dela que consome muito da vida dela, né? E em meio a tudo isso, ela tá com uma saúde muito debilitada. Um novo carinha vai surgir aí, né, no hospital em que ela trabalha, que se chama Charlie. De início, ele parece ali muito atencioso, muito confiável, muito bondoso e tão dedicado aos pacientes quanto a Amy. E eles vão criar ali um vínculo, uma amizade. Mas logo que ele chega, algumas mortes muito estranhas começam a acontecer ali no hospital e começa a chamar a atenção das pessoas. Amy vai descobrir então que quem mata os pacientes é o Charlie injetando
coisas neles, né? Eu acho, insulina e coisas assim. E que ele não é um carinha bom, e sim um assassino em série. Ela vai ficar chocada e vai começar a ajudar a polícia a pegar o Charlie. Aqui, além de todo o suspense e o mistério, o clima tenso, nós também temos uma crítica ao sistema de saúde por deixar uma coisa assim acontecer por tanto tempo, sabe? Porque o Charlie, ele ia pulando de hospitais em hospitais e por onde quer que ele passava, os pacientes morriam de formas muito parecidas. E muitos hospitais desconfiavam do Charlie, muitas vezes até mesmo mandavam ele embora por saber ou desconfiar que quem matava os pacientes era ele, sabe? O cara tá trabalhando aqui, pessoas estão morrendo. Ele vai embora, pessoas param de morrer. Ligação básica. Porém, para não ferrar a reputação do hospital, eles preferiam se abster da responsabilidade, mandar o Charlie embora, deixar ele trabalhar em outro lugar, matar outras pessoas, só pra não ferrar com a reputação deles. Então, tá vendo que egoísmo? Eu acho que isso é uma crítica, assim, muito bombástica que a gente pode tirar desse filme e desse caso real. Eu acho que mais doentio do que o próprio Charlie foi os donos dos hospitais que deixaram ele viver em sociedade, mesmo sabendo o que ele fazia. Porque eles sabiam. Bom, pessoal, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E que vocês peguem algum desses filmes para assistir e gostem também. E se deliciem, assim como eu me deliciei com eles. Super beijo, tchauzinho!